Sim, Senhor, esta rude cruz, que tanto te feriu, é a nossa tábua de salvação. A tua obra é salvífica, salvadora. Que também, mais uma vez, nesse dia que se marca por essa memória, tu venhas trazer claramente ao nosso coração esse evangelho precioso que passa pela cruz de Cristo. Assim, Senhor, aquieta o nosso coração para que tua voz se faça ouvir com clareza, com veracidade, e que a gente possa acolher esse evangelho renovadamente, rendendo nossa vida ao teu senhorio. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A comunidade pode sentar. Sexta-feira da Paixão, eu quero dedicar alguma reflexão sobre uma e outra palavra. Não dá para tratar tudo aqui, sobre algumas palavras proferidas por Jesus na cruz do Calvário. Não foram muitas, 7 palavras, mas elas refletem, por assim dizer, diferentes perspectivas, como distanciamento de Deus, como conforto, como perdão, e por aí vai. São palavras curtas, muitas vezes parecem soltas, desconectadas. Contudo, elas fazem muito sentido quando olhadas na perspectiva mais ampla de toda a Bíblia, de toda a Escritura, de todo um plano que Deus tem em andamento e se culmina lá na cruz de Cristo. Algumas coisas na vida a gente compreende, muitas vezes só depois de um tempo. No momento que a gente vive certa situação, nós temos muitas perguntas, e por quê, e por quê, e por quê. Posteriormente, com o tempo, passamos a compreender um pouco melhor o que aconteceu, e a gente vai olhando para trás e percebendo o que Deus quer, o quis com aquilo, aonde Ele quer nos conduzir. Assim, o evento da cruz, olhado, quem sabe, isoladamente, parece um absurdo, ele é uma loucura, ele é insano, não faz sentido. Aliás, como aqui lemos na abertura do culto, como palavra de saudação, 1 Coríntios 1,18, eu repito essa palavra de Paulo: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se encaminham para a destruição, para aqueles que se perdem, estão se perdendo. Mas esta mesma palavra da cruz, esta mesma mensagem, ela tem uma outra conotação para aqueles que estão sendo salvos, e a mensagem do poder de Deus. Como Paulo segue no seu texto ali, ele cita Isaías também, Isaías 29, e Paulo diz, como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, pergunta Paulo, onde ficam os sábios? Cadê os sábios? Cadê os eruditos? Cadê os argumentadores dessa era? Os filósofos, os bons de papo. Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, e eu quero fazer um parênteses aqui, antes de ler esse verso adiante.
É interessante essa afirmação, porque na sabedoria de Deus, Ele decidiu não se revelar a nós através da sabedoria humana. Não é a filosofia que consegue dizer quem Deus é, descrever seus propósitos. Não é. Não é a nossa lógica que compreende Deus. Na sua sabedoria, Deus confunde a nossa lógica. Aliás, Jesus, certa feita, quando ele estava criticando, por assim dizer, algumas cidades que haviam rejeitado os seus sinais e milagres, e diante daquele fato, Jesus orou em Mateus 11, 25, o seguinte: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como crianças, aos simples, aos humildes. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas, segue Jesus. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, Jesus, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, Deus, a não ser o Filho, Jesus, e aqueles a quem o Filho escolhe revelar. Conhecer a Deus tem a ver com revelação. E a revelação mais exata, a imagem perfeita do Deus invisível, inacessível, está aí na pessoa de Jesus. Então, voltando a Paulo, lá em 1 Coríntios 1, 18, aliás, verso 21, eu repito o verso. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, Ele usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. É pela loucura da pregação, a pregação que anuncia um evangelho que é loucura para a razão, que não consegue assimilar, mas pela fé podemos acessar. Pois, continua Paulo, os judeus pedem sinais. Quando Paulo e próprio Jesus, vinha anunciando o evangelho, os judeus pedem sinais. Pediram para Jesus, continuaram pedindo depois: que sinal tu nos fazes para que a gente creia em ti? E ele fez vários. Os gentios buscam sabedoria, filosofia, especialmente os gregos aqui. Então, eles querem compreender Deus. Quando Paulo anuncia o evangelho, eles querem discutir filosoficamente, usando sua lógica. Assim, segue Paulo, verso 23, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o Salvador foi crucificado, os judeus se ofendem, porque a expectativa era que o Messias os salvasse, destronasse Roma, assumisse o governo e se impusesse e fizesse de Israel uma nação forte. Falando da crucificação de Cristo, os judeus se ofendem. E os gentios dizem: isso é loucura, isso é tolice. Mas, segue Paulo, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, como pagãos, não importa, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Bem, isso posto, vamos às palavras de Jesus na cruz.
Antes ainda, eu creio ser importante estabelecer uma perspectiva com a qual a gente aborda estas palavras. O enfoque aqui não é acrescentar mais conhecimento bíblico aos nossos muitos conhecimentos que já temos. O enfoque aqui não é olhar para este evento da cruz numa perspectiva meramente histórica, analisando se essa palavra de fato foi dita, se ela foi acrescentada a posteriori pelos editores, pelos escritores dos evangelhos e assim por diante. Não é com essa perspectiva, mas o fazemos com o enfoque de permitir que as palavras proferidas por Jesus ressoem ainda hoje em nossos corações e vida, que elas tragam vida nova à nossa pobre e miserável vida. Olhar para a cruz de Cristo, não a madeira em si. Eu falo sempre, quando falo da cruz de Cristo, eu me refiro ao evento da cruz. Olhar para a crucificação de Cristo se faz sempre de novo absolutamente necessário. Se tem alguma coisa que a gente não pode esquecer, não pode, como Paulo diz, esvaziar essa mensagem, é a mensagem da cruz. Não podemos nem devemos nos acostumar com esse cenário, porque ele não é normal, ele não é natural. Como constatou Albert Frei, na nossa cultura, nos habituamos tanto à cruz que já não reconhecemos mais sua tremenda provocação. A cruz virou um símbolo banal. Pessoas usam penduradas no pescoço para assaltar banco. Gostamos de pular muitas vezes direto quando se refere a ler histórias. Algumas pessoas fazem isso, assistir um filme, né? Ficam curiosos como é que vai terminar a série, olhem lá, olham o último capítulo, dá uma folhada no livro, olha como vai terminar a história. E parece que também no que se refere à obra de Cristo na cruz, a gente muitas vezes gosta de pular direto para o fim. E esta é uma palavra que muitas vezes a gente lembra que Jesus falou na cruz. Está consumado. E ele inclinou sua cabeça e morreu. Está consumado. Ou seja, está feito. Assunto encerrado. Não há mais nada para fazer. Será mesmo? Se está consumado, é porque havia algo a ser realizado. Se está consumado, é porque havia uma tarefa a ser cumprida. Havia um projeto a ser realizado. E ele está consumado. Sim, e foi exatamente isso que Jesus realizou. Quando Jesus estava falando a seus discípulos sobre a necessidade de eles sofrer muitas coisas, e morrer, e ressuscitar ao terceiro dia, ele disse em João 12, verso 27, agora a minha alma está angustiada. E não foi a única vez que ele falou isso. A minha alma está angustiada, está apertado. Acaso eu devo orar, Pai, salva-me dessa hora? Essa deve ser a minha oração? Pergunta Jesus. Lá no Getsemane ele orou assim, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E ali ele diz que sua alma estava profundamente angustiada. Mas, diz ele, foi exatamente por esse motivo que eu vim. Jesus veio para morrer em nosso lugar. A cruz não é acidente de percurso. Nunca foi. Paulo, falando da trajetória de Jesus do céu à terra, escreveu em Filipenses 2, 6 e seguintes, embora Jesus sendo Deus,
não considerou que ser igual a Deus fosse alguma coisa ao que ele deveria se apegar. Em vez disso, Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, um bebê, como todos nós nascemos, frágil, pequenininho, precisava ser amamentado, suas fraldas precisavam ser trocadas. Quando veio em forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz é obediência a um plano, a um projeto do Pai. Não é articulação humana. A cruz não é a vitória dos poderosos, dos religiosos, do Império Romano, de quem quer que seja. A cruz é a vitória de Cristo sobre o poder do diabo que nos ameaça com o pecado, cujo salário é a morte. A morte de cruz não foi acidente de percurso, eu repito isso. Foi projeto de salvação que o Pai executou por meio do seu amado Filho. Por isso Jesus pronunciou: está consumado, está feito. A obra foi realizada. Nossa salvação foi conquistada por meio de Jesus. Não há salvação em nenhum outro, vai Pedro dizer lá em Atos. Aliás, vale a pena olhar, quando Pedro e João foram interrogados a respeito da cura daquele mendigo aleijado lá no templo, as autoridades religiosas perguntaram a eles em Atos 4, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro tomou a palavra e respondeu, cheio do Espírito Santo, às autoridades que perguntavam. Saibam os senhores, verso 10, e todo o povo de Israel, que ele foi crucificado, aliás, foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Portanto, esse Jesus vive. Em nome dele podemos orar, agir, e ele age, pois é a respeito desse Jesus que se diz, segue Pedro na defesa, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular, a pedra principal, a rocha sobre a qual edificamos nossas vidas. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual importa que sejamos salvos, ou devamos ser salvos. Então, o que você ainda está esperando? Você acha que com a sua religiosidade, ainda que cristã, muitas vezes a gente reduz a fé cristã, a fé bíblica, à mera religiosidade. E você acha e acredita que com sua religiosidade, com a sua moral, boa moral, com suas boas obras, você será aceito? Seu pecado será encoberto? Você merece ser aceito? Como João Batista anunciou, apontando diretamente para Jesus que vinha em sua direção para ser batizado, em João 1:29, de todos os profetas que anunciaram, como a gente leu aqui Isaías, apontando para o Cristo, João, por isso o maior dentre os profetas, nascido de mulher, como Jesus o qualifica, ele teve o privilégio de fazer o que nenhum outro pôde fazer com tanta clareza. Eis aí, esse é o cara, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez essa linguagem nos é estranha, mas João está fazendo uma referência aos animais que eram mortos, sacrificados para reivindicar, perdão de pecados, salvação. A Páscoa foi instituída lá no Egito, onde o cordeiro foi morto, sangue pintado na vega das portas, e os primogênitos preservados de morte, como os egípcios todos morreram. A partir de lá, a Páscoa judaica foi instituída. E não é por acaso que Jesus morre exatamente nesse tempo. Eis o Cordeiro de Deus. Não um animal que é pego na marra e sacrificado. Eis o Cordeiro de Deus que voluntariamente, por amor, sem mancha, sem mácula, sem defeito, perfeito, dá a sua vida para a nossa salvação. Sim, Jesus foi sacrificado, literalmente, em nosso lugar, em teu e meu lugar, pelo meu e teu pecado. Por isso, só nele há salvação. Ninguém mais morreu por você. Não há nada que substitua esse sacrifício. Deus o acolheu como perfeito pagamento pelo nosso pecado. Então, creia nele. Creia nele. Abra mão da religião, da religiosidade. Não é um e outro gesto religioso que pode garantir a tua salvação. Não há salvação em nenhum outro. Acolha esse Evangelho. Acolha esse Cristo por meio da fé. Agora deixe-me dizer que mesmo crendo em Cristo como seu Senhor e Salvador, sim, nos sobrevirão perguntas, dúvidas, crises, dificuldades. Em lugar nenhum na Bíblia eu encontro, pelo menos não na minha, que diga que creia em Jesus e sua vida será um mar de rosas. E nessas horas de dúvida, de crise, de perguntas, quem sabe as palavras de Jesus na cruz também poderão nos ajudar. Como aquela relatada em Mateus 27 e Marcos 15, ele diz: ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Será que não houve momentos em nossa vida que gostaríamos de gritar assim para Deus? Diante de uma doença terminal, diante de um trágico acidente onde você perde um familiar querido, diante de uma demissão inesperada, diante de um infortúnio qualquer. Mas Jesus tomou para si esta oração feita por Davi, no Salmo 22, que foi orada mais de 1000 anos antes de Jesus. Meu Deus, diz o Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias eu clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Não está aí uma boa razão, talvez, para não confiar mais em Deus? Mas será mesmo que o problema está com Deus? Veja que no Salmo, Davi segue, verso 3, ele tem uma outra perspectiva. Tu, porém, és santo.
Estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Parece que o problema não está com Deus. Deus é confiável. Ele sim responde orações. Nem sempre no tempo que nós demandamos, nem sempre da forma que nós desejamos. Mas Ele não é um Deus indiferente, não é um Deus distante, não é um Deus ídolo, que você carrega para lá e para cá. É vivo, que fala, um Deus que intervém. E Davi sabe disso, e ele segue no verso 6 do Salmo 22. Mas eu sou um verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que Ele, o Senhor, o livre, que o liberte, se dele se agrada. É interessante ler esse salmo na perspectiva de Jesus. Ler esse salmo do que está se passando aos pés da cruz, porque foi exatamente isso que aconteceu. Pessoas meneavam sua cabeça. Dizendo, não, ele não confiou em Deus, não se dizia filho de Deus, não salvou outros, que salve a si mesmo, que desça daí. Consegues perceber, enxergar nesse salmo uma descrição do que Jesus estava passando lá na cruz? Então foi exatamente isso que aconteceu. Não é sem motivo que Jesus brada, grita na cruz as palavras iniciais desse Salmo 22. Percebem o quanto Jesus se identifica conosco? Mas ele falou outras coisas também na cruz. Entre elas, encontramos a palavra que está lá registrada em João 19, 28. Diz assim: Jesus sabia que sua missão havia terminado. E para cumprir as Escrituras, ele disse: estou com sede. Para cumprir as Escrituras, ele disse: estou com sede. Não é sem motivo que os evangelistas dedicam uma grande parte dos seus evangelhos à última semana, a semana da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Ali vemos muitas profecias em detalhes sendo cumpridas, detalhes inimagináveis, como os que meneavam a cabeça e zombavam dele. A profecia a qual aqui João se refere é encontrada no Salmo 69, também no Salmo. Mais um Salmo de Davi, que inicia igualmente com um grito de socorro. E Jesus toma esses salmos para si, lá na cruz. O Salmo 69 começa assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama, e não tenho onde apoiar meus pés. Entrei em águas profundas, e as correntezas me cobrem. Jesus traz também este salmo para si. Mais uma vez, Jesus se identifica conosco. Você já alguma vez orou algo parecido com isso? Com os versos iniciais desse salmo? Eu creio que sim, eu já. Vejamos os versos implicados aqui do que Jesus está falando na cruz, 18, seguinte. Ele clama: vem e resgata-me, livra-me de meus inimigos. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo o que os meus inimigos fazem. Os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado.
Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viessem me consolar. Em vez disso, põem veneno em minha comida, oferecem-me vinagre para matar a minha sede. E foi isso que fizeram, quando Jesus disse: estou com sede. A profecia não era simplesmente que ele diria: estou com sede. Os outros cumprem a Escritura quando ele clama por água, por estar com sede, a oferecer não água, mas vinagre. Foi exatamente isso de novo que acontece na cruz. Mais uma vez, Deus não responde, por assim dizer, a esse clamor de libertação desse momento. Para Jesus, na verdade, esse é um assunto superado. Lá na noite do jardim do Getsemane, ele brigou muito com isso. Pai, 3 vezes ele orou: se possível, passa de mim esse cálice. E no Evangelho de Lucas 22, ele retrata isso. Pai, se queres, se você pode, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E então apareceu um anjo do céu, diz Lucas, que o fortalecia. O momento foi duro. E ele orou com ainda mais fervor. E sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. E assim Jesus permaneceu na cruz. Pelo seu poder, por sua força, quem sabe ele poderia sair de lá. Atendeu o convite de provar de que era de fato Filho de Deus. É o amor dele por nós que o segurou, não aqueles pregos. Nada foi por acaso, nada estava fora do controle. Não se trata de uma derrota, trata-se de uma vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inimigo. Na verdade, ele foi parar naquela cruz por você e por mim. Que amor extraordinário! Você conhece esse amor de Deus? Você já o acolheu por fé? Ou é só uma história que você repetidamente vem ouvir aqui na Sexta-feira da Paixão? Não deixe passar essa oportunidade. Se hoje, diz Hebreus, ouvirem a sua voz, não endureça seu coração. Acolha esse Evangelho. Acolha a obra de Cristo feita na cruz, por fé. Diga a Ele, convide-o a entrar na sua vida. Confesse a Ele o seu pecado. E Ele o perdoará. Você terá paz em seu coração. Você terá esperança. Você terá nova vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Não deixe passar essa oportunidade. Receba Cristo hoje, agora. Nós queremos ainda celebrar a ceia aqui nesta manhã. Na ceia não há nenhuma coisa mágica. A ceia por si só não salva ninguém. Mas ela, ordenada por Jesus, temos como um sacramento que realizamos segundo o seu mandato em memória do que Ele fez por nós. Façam isso em minha memória. Corpo moído, sangue vertido para a nossa salvação. Não tome a ceia sem discernir isso.
Não tome por mero ritual religioso. Faça desse momento um momento de entrega, um momento de acolher por fé o que Cristo fez por você e por mim. Amém.